E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Fábio Gradiales e tomara que todos vocês fiquem na sua casa, tenham uma boa saúde, que tomara que você tenha todas as precauções que você tem para lutar contra o coronavírus. Tomara que vocês tenham tempo para ficar com sua família, para ter um tempo de descanso e mais, tomara que todos vocês estejam muito bem. Então, agora, o que eu vou falar no dia de hoje? Faz pouco um subscritor falou para mim que tem um problema na hora de modelar. Então ele perguntou de que se 3D Max tem mais precisão na hora de trabalhar com o snap de rotação. Então fiquei assim, o que é o snap, mais precisão, mas o tipo de coisas que eu falei para vocês são como as coisas mais precisas que 3D Max tem para fazer. Então eu imaginei que essa pessoa só trabalha com coisas assim muito bem perfeitas, que muito precisas, que ele precisa a maior precisão possível. Então eu falei direito com ele me ensinou que tipo de coisas está trabalhando. Vou deixar aí o portfólio que ele tem para que você olhe, para que siga para ele também e para que veja o trabalho tão legal que ele tem. Então eu instalei o programa que ele tem, que é o Rhinoceros, e ele passou para mim o arquivo para eu trabalhar, que eu vou deixar também para vocês, que eu falei para ele se eu posso fazer isso, ele falou para mim que sem problema. Então, para que você veja, vou deixar com todos os formatos para que você veja como que é, e eu vi o problema que tem ele. Então, geralmente quando eu estava começando a trabalhar com 3D Max e tudo isso, eu queria ter todos os meus modelos bem certinhos, isso que eu queria. Então eu vejo que ele, quando quer modelar no 3D Max, ele não tem a precisão que ele tem com Rhinoceros ou com, por exemplo, com as pessoas que trabalham com AutoCAD, também não vai ter aquela precisão com 3D Max, porque 3D Max não tem essa precisão. 3D Max é para modelar coisas, sim, você pode modelar o que você quiser, mas nunca vai ter uma precisão como esses programas que tem aí. Então, você achar, então o programa o 3D Max não é o programa que eu estou precisando. Tudo depende, porque, por exemplo, se você quer fazer modelos bem precisos, você tem que ficar no AutoCAD ou no Rhinoceros. Mas se você quer fazer um render bem legal, você tem que trabalhar com 3D Max, por exemplo. Mas se você quer fazer animações bem certinhas, você tem que trabalhar com Maya. Então Autodesk tem muitos programas para trabalhar e que tem uma orientação diferente. Então vamos ver que tipo de coisas a gente pode fazer com Rhinoceros, AutoCAD, ou com outros programas também que trabalham assim como Solid Edge, eu acho que tem um nome assim, que trabalha de um jeito muito preciso e como que você pode trabalhar com 3D Max e quais são os problemas que tem na hora de passar um modelo de um programa para outro. Então, vamos para a seguinte diapositiva. Vamos ver. Tá. Quando essa pessoa, André, deixou os arquivos para mim, eu estava vendo aquele modelado, eu passei para 3D Max e eu vi o problema que ele tem. Mas eu quis experimentar fazendo um render desses modelos que ele tem e quis ver como que funcionava na hora de fazer um render, porque eu entendo, eu falei na hora de modelar que você tem que ter a melhor topologia possível, tem que deixar os modelos bem certinhos para que tenha um funcionamento bem certo. Mas é assim, mas tem vezes que quando você está trabalhando com outros programas e que passar para 3D Max, por exemplo, vai ter coisas muito estranhas que na hora de trabalhar você vai ficar atrapalhado. Então vamos ver como que você pode pensar na hora de seu fluxo do trabalho, o que tem que fazer, o que não tem que fazer e por quê. Então, você, por exemplo, você é uma pessoa que está muito acostumada de modelar seus objetos com esses programas ou com outros programas que faz modelos bem precisos, tá? Você faz seu modelo, fica bem certinho, por exemplo, aqui, vamos ver, tenho meu modelo, quase que não. Então, por exemplo, eu tenho aquele objeto e nesse programa, no Rhinoceros, ele está olhando que está ficando bem certinho, está bem bom. É verdade, está bem bom. Mas na hora de trabalhar com deixar aquele modelo no 3D Max tem coisas muito estranhas que vamos ver nas próximas imagens que tenho aqui, tá? Mas quero explicar para você. Então, ele tem seu modelo bem certinho e na hora de passar o 3D Max é bem ruim mesmo, tá? Então,
ele faz seu modelo ou tem uma livraria de modelos. Esses aqui eles estão no espanhol, mas dá para se entender, para não mudar aquelas palavras. Então, ele faz um modelo ou tem uma livraria ou comprou uma livraria e quer trabalhar com 3D Max e acontece isso. Então, aqui estão vocês. Você tem diferentes tipos de decisões na hora de ter seu modelo. A primeira, que tipo de cliente você vai trabalhar na hora de fazer seu render, por exemplo? Então, por exemplo, vocês estão trabalhando numa empresa que faz, por exemplo, óculos, que faz aquele marquinho dos óculos, tá? Então você precisa fazer uma produção desses óculos. Você precisa ter uma modelagem daquele objeto bem preciso. Aí você não precisa fazer um render. Então você faz uma conexão direta do seu modelo para aquela produção, para que faça aquela produção de seu objeto. Mas você, outro tipo de cliente, por exemplo, você precisa fazer um render de um outlet ou do banheiro, por exemplo. Então você tem seu modelo que não está muito bem, mas na hora de fazer seu render, você não vai olhar a diferença. Você não vai ver se está errado ou não. Só você é a única pessoa que vai saber que aquele modelo não está certo, mas o cliente vai ver que está bem legal. Ou para o diferente, que por exemplo, que você precisa fazer um render de esse objeto mesmo. E até mais, esse render que vamos ver nas próximas diapositivas, que você vai ver que está bem mais grande para que você veja melhor. Por exemplo, aqui você quase não vê uma diferença se está certo ou não. Então, por que você tem o problema na hora de passar de um programa para outro? Primeiro, aquela pessoa que faz o modelo no outro programa tem que fazer o modelo o mais certinho possível. Tem que ficar bem certinho possível para tentar ter os problemas o menor possível, tá? Então, por exemplo, esse render que eu fiz aí é um render com mais detalhe de esse objeto, que a gente sabe que esse objeto tem uma retopologia bem errada, mas funciona para trabalhar. Então, diferente tipo de necessidades, você vai ver se tem que remodelar ou não, tá? Então, você sabe que se você vai modelar com 3D Max, não vai ter precisão. O que acontece se não tem precisão? Não vai acontecer nada. O importante na hora de modelar no 3D Max é ter uma proporção dos objetos. Porque quando você faz um render, aquele pessoal, aquele cliente não vai perguntar se aquele modelo está bem legal, se está bem certo, tem as medidas certas, não. Aquela pessoa que vai ver aquelas medidas vai ver na hora de que aquela pessoa vai deixar o modelo direito nesse programa, tá? Porque se uma pessoa vai fazer um render aqui no 3D Max e vai fazer errado, ou vai fazer um modelo assim que acha que tá bom, na hora da produção não vai funcionar. Só as pessoas que trabalham com aqueles programas faz os objetos bem certos na hora da produção. Mas para um render, por exemplo, não precisa ter muita precisão, só que precisa ter uma proporção dos objetos que é bem importante. Por exemplo, aquele objeto não tem por que ser mais grande que um espelho, por exemplo. Não tem maneira, não está certo. É porque você precisa ter uma proporção, tá? Então é diferente. Então, você pode sempre deixar aquele modelo assim. Tem casos que pode ser que não depende do seu projeto. Por quê? Porque, por exemplo, você precisa fazer um modelo, não, fazer um render bem detalhado com todas as partes de seu modelo assim, e precisa que o render fique bem legal. E diz que você vai fazer um render mais pertinho e vai mostrar todos os lados. Provavelmente você precisa fazer um modelo do zero mesmo, ou quase do zero. Mas vamos ver que até onde que você pode deixar seu modelo assim e quando que você precisa fazer o modelo de novo. Então, vamos lá para a próxima diapositiva. Olha só. Então, você tem esse modelo e você vai ver aqui. Você não vai ver se está errado ou não, se está bem certo ou não. Só você sabe que não está certo, mas não tem problema nenhum, tá? Posso fazer uma animação de isso, ensinando tudo aquele espaço, mas não tem problema. Até mais, aquele render que eu fiz aí também não tem problema nenhum. E ainda o modelo está bem errado mesmo, mas no render não tem problema. O tipo de motor de render que eu trabalhei foi de V-Ray, tá bom? Então, aquele modelo está perfeito? Não.
tem, tem seus detalhes que tem errados, que vamos ver. Então, por exemplo, assim, você está vendo, provavelmente você vai achar tá bem legal, ou provavelmente você está vendo aqueles erros que tem aí, mas vamos ver quais que tem. Para mim tem muito poucos, vamos ver. Então, a primeira coisa que eu estou vendo desse render é a seguinte. Primeiro, esse objeto tem na divisão aqui que eu estou vendo na hora das reflexões, tá? A mesma coisa está acontecendo aqui, porque no modelo não tem uma conexão, está partido, e acontece a mesma coisa, e tem um buraquinho aqui bem pequeno, tá? Provavelmente o modelo seja assim, provavelmente não, mas tem um buraquinho. E por último, e mais importante, que você está vendo que as arestas estão bem retas, não tem uma curvatura nenhuma, que na hora de fazer um render realista é bem importante. Você não vai achar nenhum objeto na vida real que tenha uma arista assim, um borde bem reto, não tem. Provavelmente pode ter como se diz? Uma faca, para cortar a carne ou as frutas, coisas bem afiladas mesmo. Provavelmente pode ter um borde assim de reto, assim de duro, tá? Mas geralmente esse tipo de coisas não existe na vida real, tá? Por exemplo, olha a diferença de essa parte daqui que tem uma curvatura, faz uns brilhos aí, como umas glossiness que tem aí. Esse detalhe faz que seu modelo seja realista. Ainda aquele objeto também não fiz nada, tem sua geometria assim, bem errada mesmo, e olha só que tipo de render eu fiz, tá? Se você está vendo essa parte daqui, essa parte vai no seu modelo, mas você porque está vendo meio estranho, porque não tem aquela curvatura no seu border, tá? Então é por isso que esse tipo de coisas, aquele detalhe não é realista no seu modelo. Mas se você pode vender com aquele render, é legal, você não precisa fazer nada mais. Mas se você precisa e tem que fazer as coisas mais certinhas, porque você tem que fazer, provavelmente você tem que modelar de novo. Não de ser o mesmo, provavelmente não, tomara que não, mas a gente pode utilizar aquele modelo que está bem errado para fazer um modelo de novo. Vamos ver depois como que funciona. Então, como eu falo, tudo depende de vocês. Por quê? Porque você tem que aproveitar seu tempo. Se você pode vender com um render assim, se remodelar seu modelo, trabalhe assim, porque você não tem que remodelar e você vai ganhar tempo. Mas se você tem que modelar de novo, você vai perder mais tempo ainda. Mas se você precisa e você tem que fazer, entendo. Então, é bem importante que você tenha conhecimento de como que você pode economizar tempo. Se você conhece ferramentas, se você tem uma livraria de objetos bem certinhos, ou se você tem um grupo de amigos que faz modelos no 3D e vai se unir para ter uma livraria mais grande ainda, é o melhor que você pode fazer. Porque aquele modelo que você arrumou e ficou bem certinho, esse modelo vai servir para outros projetos. Geralmente as pessoas que trabalham com isso têm conhecimento disso, mas as pessoas que estão começando têm conhecimento que você não tem que fazer tudo do zero mesmo. As ferramentas da internet estão aí para você utilizar aquelas ferramentas, aqueles objetos, aqueles modelos que você tem, pode comprar, descarregar gratuitamente, que tem muitas livrarias gratuitas, mas geralmente quando você vai descarregar seus modelos gratuitamente, tem coisas bem estranhas e provavelmente você tem que arrumar um pouquinho ou pelo menos quase tudo. Mas se você vai comprar, vai ficar o mais certo ainda. Mas para que você tenha conhecimento que esse render que ficou aí é de um objeto que não está certo, mas funciona para o objetivo que você tem. Se é para um cliente e ele achou que está bem legal, você ganha tempo e vai ganhar dinheiro. Mas se você tem que fazer aquele detalhe, aquele borde que eu estou falando que tem esse detalhe aí, por exemplo, você tem que fazer e vai ter que trabalhar com mais tempo, arrumar aquele objeto e tomara que você não arrume os outros. Por exemplo, essa parte daqui, quando eu vi no 3D Max, no Rhinoceros está certo, está bem certinho, está bem legal, mas no 3D Max, meu Deus do céu, está difícil.
para arrumar e para tentar arrumar com esse objeto. Eu acho que eu vou ter que fazer no zero mesmo. Então, você está vendo algum problema aqui? Não. Eu acho que está certo? Provavelmente. Então, você tem que arrumar? Não. Vai me funcionar? Sim. Você precisa fazer um render mais detalhado disso? De momento não. Então você não precisa modelar isso de novo no zero mesmo. Que é a coisa importante que eu quero que você saiba. Que você não tem que fazer tudo do zero mesmo. Só provavelmente algumas coisas. Então, esse aqui é o objeto que eu tenho que não está certo, que eu já falei para vocês, que eu passei, exportei de Rhinoceros para outro demais e me deixou aquele modelo assim. Então, se eu tenho que arrumar aquele objeto, eu fiz assim, eu deixei meu modelo assim remodelado, com uma topologia mais certa possível. Tem detalhe aqui, mas eu achei, não, de momento eu não vou arrumar assim para que seja uma sola peça, não, deixei assim. Porque de momento aqui funciona para mim, mas se você precisa que aquele detalhe desse objeto daqui fique unido com esse outro daqui, mas tem que trabalhar mais, ok? É muito tempo. Então, para a explicação que eu vou fazer para vocês, eu preciso, não preciso de momento. Quando que você precisa fazer isso? Por exemplo, aqui você está vendo que tem um material, não tem nada mais. Mas se você precisa deixar uma textura, a marca desse objeto, por exemplo, precisa fazer um detalhe extra, que você precisa fazer as coordenadas de mapeado para aquele objeto, provavelmente você tem que fazer seu modelo assim, tá? Quando você precisa deixar um detalhe extra nas texturas, você provavelmente tem que fazer uma modelagem assim. Mas se está bem limpo, não tem alguma coisa assim como extra, você pode deixar assim, de momento. Também tem, como se disse, como umas trampinhas ou por exemplo, eu posso fazer algumas coisas para eu economizar tempo, mas para fazer umas texturas que provavelmente não tinha que fazer as coordenadas de mapeado, mas vemos para depois, para que você veja. Então, estamos aqui, é assim como eu deixei, é assim como estava o modelo e é assim como está no render desse modelo com esse daqui, para que você veja como que é a diferença. Eu demorei um pouquinho de tempo para modelar isso, não muito, mas vai consumir tempo que provavelmente não tinha que consumir, tá bom? Os formatos que eu achei que foi bom para trabalhar é 3ds e DWG, tá? Eu utilizei as duas. DWG para aqueles objetos assim bem retos, por exemplo, esse daqui. Esse daqui foi bem legal na hora de trabalhar com DWG. E 3ds para os objetos mais complicados, por exemplo, para aqueles modelos que eu falei que foi esse daqui ou esse daqui, por exemplo, tá? Ou por exemplo, esse daqui é bom com 3ds, tá bom? Como que 3ds, por exemplo, eu vou selecionar meus objetos, vou vir para aqui, Export Selector, e vou deixar, por exemplo, aqui banheiro, por exemplo, pode ser 3ds ou AutoCAD DWG, tá bom? Já é o formato que você acha melhor para você. Para mim, as duas foi bom para eu trabalhar. Um script que foi bem legal na hora de eu economizar tempo, porque eu não queria fazer tudo no zero mesmo. Eu preciso ver que ferramenta é bem legal na hora de trabalhar, mas vamos ver como que a gente pode trabalhar no zero mesmo, porque vai ter pessoas que não têm como comprar aquele script. Eu vou deixar os links na descrição do vídeo para que você veja que página você tem que site você tem que passar para você comprar aquele script. É legal. A única observação que eu vi na hora de trabalhar com aquele script é que você tem que trabalhar com os objetos de um jeito mais independente. Eu fiz uma retopologia deu tudo assim junto e não foi bem legal. Tem que ser dos objetos de um jeito mais independente. Eu fiz uma retopologia desse objeto diferente, desse objeto à parte, desse objeto à parte e assim. Então, com a Remesher é uma ferramenta bem legal para isso. Então, qual a conclusão? Depende do cliente. Se você vai fazer um render assim, você não precisa fazer muito.
Se você vai fazer um render assim, provavelmente pode funcionar como você está seu modelo, mas se você precisa deixar as coisas mais certas, vamos ter que modelar nosso objeto do zero ou quase desde zero, tá? Mas as pessoas que trabalham com rinoceros, que precisam deixar o modelo para produção, não tem que fazer nada disso, porque vai direito. Mas se você precisa fazer um render, já você sabe, você depende do cliente. Se você precisa deixar as coisas certas, tem que fazer tudo do zero. Se não precisa deixar as coisas bem certas, se funciona assim, então vai trabalhar menos, tá? Isso vai ser bem importante se você é uma pessoa que está cobrando por seu tempo e você vai perder muito tempo para modelar aquele objeto que você vai ver bem pertinho, então você tem que cobrar mais. Mas se você vai remodelar aquele objeto para que só você vai ver aqui, você está perdendo tempo, muito, porque você não está vendo o detalhe desse objeto. Se você fez esse processo, você está perdendo seu tempo. Então você vai ver suas necessidades, que é o que acha prioridade, que você tem prioridade. Se tem que fazer um modelo mais certinho, para que o render fique mais certinho, pero mais pertinho desse objeto, então tem que fazer. Se não, não precisa. Então é isso que eu queria falar para vocês, de que vocês dependem da necessidade, você tem que fazer um modelo do zero mesmo, que a 3D Max não é para modelar os objetos com uma precisão bem certa. Tem programas que fazem o trabalho melhor ainda, mas eu entendo das pessoas que querem modelar certinho, porque estão acostumados a trabalhar certinho, eu entendo. Mas se você precisa remodelar e fazer uma retopologia desse modelo, vamos ver no próximo vídeo como que você pode modelar esse objeto. Vou trabalhar só com esse daqui, para que você veja como que você pode trabalhar e deixar mais certinho, se você precisa, tá bom? Então, vamos lá para o próximo vídeo. Tomara que esse vídeo for de introdução e você veja como que você tem que trabalhar, qual que é a sua prioridade, que é o que você precisa fazer, e se essa coisa que você vai fazer, se vai remodelar ou não, vai ser bom para você, vai vender, que é o importante. Então, tomara que você entenda tudo que eu falei, todo o procedimento, e vamos lá para o próximo vídeo. Se você acha que esse vídeo foi de utilidade, deixe-me um like, se suscreve. Se tem alguma dúvida, pode me deixar na caixa dos comentários. Você pode me seguir nas redes sociais, que eu estou subindo conteúdo na hora que eu esteja trabalhando para vocês. Então, vamos lá para o próximo vídeo.